Recém-chegado do México, com um disco que envolve cantores e produtores de diversas nacionalidades, Panamérica Ruta Cibernética fala, dentre outros temas, sobre o amor e as relações humanas na era da comunicação. E é aqui no Largo da Cruz que vamos conhecer um pouco mais do trabalho de Samuel Rabai. Conectado comigo mesmo, ei, conectado comigo mesmo, conectado comigo mesmo, ativando o Wi-Fi dessa rede do amor. Compartilhei o amor que eu senti naquele dia que eu vi como voa o colibri. Conexão baseada no amor, na beleza e na dor dos espinhos dessa flor. Foi no deserto que encontrei o tal incerto, um sujeito tão esperto, ativista social. Andava um quê? Como não cai ou não cai, feito banda de Wi-Fi. Quando faz que vai chover, quando faz que vai chover, conectado comigo mesmo, conectado comigo mesmo, conectado comigo mesmo, conectado comigo mesmo, ativando o Wi-Fi dessa rede do amor. Compartilhei o amor que eu senti, cada um que conheci já faz parte de mim. Agora sei que para poder vencer, estar pleno e merecer, é preciso abandonar, abstrair, se criar, se destruir, viajar, se distrair, deixar a ideia fluir, deixar a ideia fluir, conectado comigo mesmo, conectado comigo mesmo, conectado comigo mesmo, nessa rede social do amor transcendental. Cada pessoa é um perfil, cada perfil é um perfil, e tem até perfil bem fio. Cada pessoa é um perfil, cada perfil é um refil que te preenche o coração. Cada pessoa é um like, é um estado que é laico, mas que finge ser cristão. Ei, religião principal é o amor, cada fé é uma fé, seja Buda ou Candomblé. Cada pessoa é um like, é um estado que é laico, mas que finge ser cristão. A religião principal é o amor, cada fé é uma fé, seja Buda ou Candomblé. Ontem eu sonhei que estava lá em Moscou, mas no fundo resultou que era uma ilusão, pois visitava as fotinhas da cabrocha russa que me adicionava num sonho bolchevique. Ontem eu sonhei que estava lá em Moscou, mas no fundo resultou que era uma ilusão, pois eu visitava as fotinhas da cabrocha russa que me adicionava num sonho bolchevique, num sonho bolchevique, conectado comigo mesmo, conectado comigo mesmo, conectado comigo mesmo, nessa rede social do amor transcendental.
Vamos agora bater um papo com o Samuel Rabai. Samuel, é um prazer ter você aqui no programa. Muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Samuel, explica pra gente o que é o seu CD, o Panamérica Ruta Cibernética. O Panamérica Ruta Cibernética é o resultado da experiência que eu vivi no México, de algum modo ou de outro, desse diálogo da música brasileira com a música mexicana e com a música latino-americana em geral, a cúmbia, os ritmos latinos. E também fala sobre essa questão das relações amorosas, das relações humanas na área da comunicação. Quando você viaja, quando você sai do seu país, você percebe fortemente como é que as redes sociais são um aspecto muito importante na questão das relações humanas. E ainda mais nessa questão dos movimentos políticos que a gente vive no Brasil e no mundo agora, eu como comunicólogo não pude deixar de perceber e pensar sobre isso, né? Sobre a questão da política, da cultura, das relações humanas mesmo, na área da comunicação social. Panamérica é um pouco disso tudo, do Samuel músico, do Samuel comunicólogo, do Samuel viajante, do Samuel ser humano principalmente, e da minha relação com a música, com as pessoas e com a comunicação, basicamente. Legal. E você estava me contando que você produziu o seu CD inteiro em um período mais ou menos de um mês e pouco. Como foi esse processo? Um mês e meio. Viajar é uma coisa muito inspiradora, sabe? Assim, você sair dessa zona de conforto, no primeiro momento pode parecer um pouco arriscado, assim, mas é um processo de muito diálogo interno, sabe? Tem uma canção minha que fala conectado comigo mesmo, né? Então fala um pouco sobre essa questão de se conectar com você, para a partir disso se conectar com o próximo, né? Então eu estava numa fase muito conectada. Todas as canções desse disco são canções dessa época, são canções que eu compus no México. E pela primeira vez eu tive a oportunidade de produzir os arranjos de todo o meu disco. Tive contato com alguns produtores no México, eles me emprestaram parte do equipamento. Fiz uma parceria com um estúdio de rap lá de Monterrey, que é o Choco Beats, rap de luz. Inclusive está numa das pistas junto comigo o Baby Bambu, que é um rapper lá de Porto Rico. E que a gente se reuniu numa espécie de transe criativo, entendeu? A gente montou um home studio, algumas partes a gente fez nesse outro estúdio, que é o Rap de Luz. E foi um processo muito rico de compor e gravar e tá todo mundo ali. Foi um mês e meio de muito trabalho, porque logo após eu queria finalizar esse disco para poder cair na estrada com esse material em mãos. E que aí é a segunda parte do Panamérica, que é esse projeto do blog, onde tem relatos escritos, vídeos, fotos, que é outra perspectiva do meu trabalho como comunicador, né? Fiz algumas parcerias, tem videomakers do Japão que produziram um vídeo lá na cidade de Guanajuato, que é uma cidade histórica do México. Mas esse processo foi muito rico, sabe? A gente dormiu muito pouco, mas foram noites muito bem mal dormidas. Quando você decidiu fazer intercâmbio para o México, você já tinha em mente esse projeto? Já tinha ideia de que tudo isso iria acontecer? Então, eu trabalho com composição já tem um bom tempo, né? Assim, desde que eu tinha 11 anos, comecei a trabalhar com composição, fiz conservatório de flauta. E esse processo sempre foi uma coisa que aconteceu concomitante com a minha vida, assim, né? Em paralelo e participando, entrando. Então, quando eu saí de São João del Rei para ir para o México, estava trabalhando como repórter para a TV UFSJ, aqui da universidade, para o Inverno Cultural, fazendo assessoria. E eu tenho um projeto aqui que é o Risoflora, que a gente trabalha com essa questão do Mangue Beach. Então esses projetos estavam em fases muito interessantes, sabe? E aí quando eu saí e deixei isso tudo para ir para outro país, é claro que eu pensei que eu fiquei com muita expectativa com relação às influências que eu ia encontrar lá, os músicos que eu ia conhecer, os ritmos. Eu sempre pensei que eu ia, assim, a parte da música, além da questão do intercâmbio acadêmico, era uma questão que eu pensava demais, assim, que eu tinha uma grande expectativa. Mas eu não sabia como é que ia isso acontecer, nunca tinha pensado em gravar um disco. Assim, as coisas foram acontecendo espontaneamente, participei de um filme lá, foram assim, coisas que eu não imaginava que iam acontecer mesmo. Samuel, como que foi essa experiência de cair na estrada, trocar vivências da música e que resultou nesse seu trabalho inteiro? Como que foi isso? Pô, foi uma metáfora, aconteceu uma metáfora do que eu já estava falando no meu disco, entendeu? Que é essa questão de se conectar com você e com o próximo. Quando você está na rua, ali, fazendo música com as pessoas, você está muito perto delas, de algum modo ou de outro, existe muita verdade nisso. Então você está num país, às vezes, que as pessoas falam outro idioma,
outras culturas completamente diferentes da sua, uma outra vivência, e você trazer esse trabalho musical e sentir uma recepção do público, é muito interessante. Eu trabalho com comunicação e com improvisação, sabe? Então, muitas vezes eu começava a interagir com as pessoas, improvisando sobre o que acontecia no dia, sobre elementos que elas traziam, e eu tinha uma resposta muito direta, às vezes um sorriso, uma coisa que, assim, as crianças das ruas era uma coisa muito bela, assim, é muito bonito, assim, você vê como é que a música é uma forma realmente de comunicação e serve para aproximar as pessoas. E é justamente nisso que eu acredito, na comunicação. A comunicação como um aproximador de pessoas, sabe? Existe uma diferença muito grande entre comunicar e manipular. Então, quando realmente existe esse processo, é praticamente um milagre, assim, você vê como você consegue aproximar realidades e vivências. E é muito bonito. Antes de irmos para o intervalo, vamos escutar mais uma música do Samuel Rabai. Los Amorosos, del poeta mexicano Jaime Sabines. Los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, los que se olvidan, son los que cambian. Pa pa pa, parara pa pa, para pa pa. Su corazón le dice a veces que nunca han de encontrar, por eso no encuentran, solo buscan para papá. Los amorosos andan corriendo porque están solos, 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 locos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no pueden salvar el amor. Los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, los que se olvidan, son los que cambian. Pa pa pa, parara pum, pe, para pum, pum. Los amorosos viven el día, no pueden hacer más, no saben, están siempre pensando en el próximo paso. El otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Son locos, 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 locos. Van solos, 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 solos. Tienen serpientes en el lugar de brazos. Sin Dios y sin diablo salen de sus cuevas a cazar fantasmas. Tienen serpientes en lugar de brazos, sin Dios y sin diablo salen de sus cuevas a cazar fantasmas, a tatear el humo. Los amorosos callan, el amor es el silencio